né, que na época não conhecia nada de espiritismo, pelo contrário, eu era humanista, sempre fui humanista, né, nunca tinha entendido a minha relação com o espiritismo. Nós somos um hospital espiritual também, a gente faz todo tipo de cirurgia lá, e com grandes êxitos, né, principalmente cirurgias psicossomáticas, como câncer, como tantas outras, que as pessoas não têm medicação para isso, não existe medicação, são doenças da alma. E a gente também tem uma área de psicografia que vai 4 a 5 mil pessoas, inclusive quero convidar todos a vocês, dia 30 agora de março, às 16 horas, a gente tem um trabalho de psicografia que atende a 4 a 5 mil pessoas, para vocês terem uma ideia. O lugar é bastante grande, então se vocês quiserem ir, é só lá no sábado, chega lá e senta, não precisa deixar nome, não precisa deixar endereço, não precisa deixar nada, e se tiver que receber a cartinha, o espírito vai lá e vai dar a mensagem. É uma média de 300, 400 mensagens que se recebe, e geralmente perdura de 16 até as 22 horas, ou 23, até o final, quando acabar. Então quem desejar, tá? Eu não sou palestrante, na verdade eu sou intuitivo, eu sou, além de psicógrafo, e trabalho com o Dr. Pedro Minetti, que é um médico espiritual, faço cirurgia espiritual também. Eu sou intuitivo, eu não sou palestrante, diferente dos outros que chegaram aqui e fazem palestra. Então eu gosto desse bate-papo. Eu gosto que vocês me perguntem, que eles vão me responder e eu respondo. Tá bom assim? Porque se eu for palestrar para vocês, eu vou contar uma história que talvez não seja a história que vocês queiram escutar. Então é só levantar o dedinho, dizer o nome e fazer a pergunta que a gente vai falar sobre hoje, sobre a questão feminicídio, né? Essa questão que está em voga. Feminicídio é a mesma palavra feminino com homicídio. Tá? Então juntar essa palavra, que eu acredito que seja uma palavra até folclórica, né? Feminicídio, porque para mim chama-se assassinato, é o nome que se dá. Né? Mas tudo se moderniza e as palavras também se modernizam. É melhor para você? Está ótimo, está melhorando. Então quem quiser levantar o primeiro dedinho e vamos lá. Não fiquem com vergonha, sejam sem vergonha. Essa situação do... Como é seu nome? Carlos. O Carlos é sem vergonha, tá vendo? Ele levantou o dedo. Então vamos lá. Essa onda que está acontecendo recentemente, né? Assolando o país com essa desgraça que é a agressão à mulher, tem muito a ver com vidas passadas, da pessoa que agride, está sendo agredida. Carlos, essa onda, ela já vem há milênios, né? Ela já vem há milênios, né? A mulher, desde que a própria religião excluiu a alma da mulher, a mulher passou a ser apenas um pedaço de carne andante. Não é verdade? Há quantos anos atrás as religiões diziam que a mulher não tinha alma, que o animal não tinha alma, que o negro não tinha alma? E o que aconteceu? Aconteceu que aqueles que tinham alma, né, subjugaram aqueles que não tinham alma. Então, essa questão da perseguição à mulher, da covardia à mulher, isso não é de agora. Isso é um processo que já vem há centenas, dezenas, até milhares de anos. Desde a época dos primatas, que eles Desde puxavam as a mulheres. época dos primatas que Eles puxavam a mulher pelos cabelos. E isso foi se aumentando a partir que a religião carimbou o passaporte do homem, dando a ele a possibilidade de conviver com um ser que não tinha alma. E aí você entra num processo onde o nosso país está passando por um afundamento moral, um aumento excessivo de violência. Talvez hoje seja o país, o 4º país de maior violência no mundo, e que o desemprego, a desesperança, tudo isso estimula naquele ser chamado homem, hoje homem, né, a sua vontade social de se colocar diante daquele ser mulher, hoje mulher, que também já foi homem, a sua raiva ou a sua indignação com aquele momento. O aumento do feminicídio deve-se à grande depressão que nós estamos passando no nosso país. A desesperança, porque se você perceber, o feminicídio ele tem estado mais na classe D e E, aonde o desemprego está maior, a desesperança está maior,
do que na classe A e B. Mas também não foge essa questão também da A e B, que também existe. Nós vimos agora recentemente uma agressão de um rapaz a uma moça. Mas a grande maioria do feminicídio, ele está acontecendo nessa classe DE. Satisfeito, Carlos? Vamos lá. Seu nome? Ana Lúcia. Bem, você acredita que exista condições de sanar essa situação? Você acredita que a polícia, né, o Estado, tenha condições de proteger a mulher? Eu digo, quando eu falo mulher, eu falo desde ela criança, porque a gente sabe que em alguns locais isso é muito pior. Por exemplo, no Nordeste. Eu sou nordestina, fui criada aqui no Rio de Janeiro desde criança, mas eu sei, no Nordeste é muito comum se matar a faca, facada, machado, foice, e fica por isso mesmo. Em alguns estados, como Minas e outros aí, o Nordeste é demais não tem, e fica por isso mesmo, tá? Mesmo sabendo quem foi o agressor, quem foi o assassino, fica por isso mesmo. Então, às vezes, a criatura, né, ele é preso, ele vai até preso, mas logo em seguida ele é solto, e ele volta e mata, porque a polícia, o Estado, não tem como preservar a vida dessa mulher. Não só dessa mulher, às vezes de uma família inteira, porque às vezes o agressor é tão perverso que a gana dele, ele tem a vontade de matar não somente a mulher, mas todo mundo que está junto com ela. Às vezes uma família inteira. Então, assim, eu sou mulher. Não acredito que haja hoje um meio de proteger essa mulher. Então, quando você estuda isso, você deve ter alguma noção, alguma ideia. Eu estou me perguntando se há um meio de proteção dessas mulheres. Muitas se calam por vários motivos. Por medo, por vergonha, por interesse. Você falou da classe Vamos dar aquela pergunta e responde. Você respondeu. Não, mas é porque são várias questões. Na classe A e B, existe muito isso. Só que acontece o seguinte. Meu neto não sabe o que é isso. Ele perguntou. Isso aqui Amor, eu posso te responder uma de cada vez? Pode. Porque senão eu não consigo assimilar tanta informação, que você tem muita. A gente percebe que você é uma pessoa instruída e que tem muita informação. Mas para mim as perguntas têm que ser aos pontos. Não, até para que eu possa responder para você e não fugir. Primeiro que eu sou dislexo. Dislexo, minha filha, não é? Dislexo é um sofrimento. O nome dele eu sei que é Carlos, mas daqui a pouco eu vou chamar ele de João, de Pedro. É assim. Ana, o que acontece na nossa sociedade? Polícia, ela não resolve violência. As pessoas confundem muito polícia com uma forma de conter a violência. Polícia, o nome já diz, é um fator punitivo. É aquele ponto final para a correção do ato que já se executou. O que nós temos que nos preocupar é não executar esse ato, é combater no início esse ato. Pela visão espírita, nós podemos ter uma solução imediata. A reforma íntima, a reforma moral. A partir do momento que nós mudamos os nossos conceitos morais, nós já vamos evitar ou até coibir uma futura violência. Porque quando a gente perdoar o agressor que nos agride, não revidar, que é uma reforma moral, o perdão, nós já estamos evitando a violência. Quando a gente evitar que um revide de uma palavra ofensiva, nós já estamos evitando a violência. Eu vou muito mais além, Ana. O que a gente hoje quer, na realidade, é mais vingança do que justiça. Nós hoje estamos mais preocupados em vingar do que a justiça se realize. Porque nós estamos despreparados para os nossos sentimentos. A gente acusa, mas ao mesmo tempo nós temos 3 dedos apontados para a gente nos acusando. Se você pegar os pontos mínimos de uma sociedade, o que é os pontos mínimos? Entrei no supermercado, aí estou lá com o meu carrinho, setor de frutas, tem aquelas uvas que ficam te chamando assim, Ana, que eles fazem um negócio para você comprar, né? É hipnótico.
Eles botam aquelas uvas melhores na frente, por trás aquelas uvinhas todas cheias de passas, maçadinhas, né? E aí a Ana vai lá, abre aquela caixinha, arranca uma uva e bota na boca. Já cometeu uma violência. Ali você já burlou todo aquele teu conceito de honestidade e de integridade. Cobra de tudo. Que aí, dali, para você pegar uma uva é fácil, para você pegar um pacote de biscoito e comer e jogar fora é fácil, para você jogar um papel no chão é fácil, mas tudo isso é o grande início da reforma moral. Nós não conseguimos ainda, muitos de nós, fazer o mínimo. E já queremos cobrar o máximo. Mas o mais cedo. Eu falo sempre da questão do sinal vermelho, as pessoas não É isso, ó. Ela primeiro ela perguntou como quantas multas você levou. Eu falei, eu não sei, levei várias, porque eu vi que vinha. Se tiver pardal, já era. Aqui no estado de Curitiba tem? Não. Aqui voa tudo, os pardais. Então o que eu entendo? O que eu entendo nessa questão que ela está falando? É o respeito. É o respeito que nós não conseguimos ainda, Ana, iniciar esse respeito. O respeito ao próximo. Você vai no metrô, você senta, está lá escrito gestante, idoso, não sei o quê. Aí tu vê lá o garotão lá. Não existe um respeito ao próximo. E quando falta respeito, falta o quê? Cresce o quê? O sentimento de quê? De vingança, não de justiça. Porque a justiça, ela chegar para esse rapaz e falar, senhor, você pode se levantar porque isso está errado? Não. Ela está torcendo para alguém criar caso com ele, bater nele para ela ajudar a bater. Pode falar. Me pergunta. Claro. Desculpa, mas assim, você não respondeu a pergunta. Eu ia lá porque foi tanto. Se existe um meio de proteção. Você falou. Eu ia nesse final agora. Só sobre tudo isso daí, eu vivi num lar violento. Eu tive um pai que tentou matar minha mãe. Minha mãe é uma excelente pessoa. A mamãe não reagiu com uma faca assim, tá? A mamãe nunca reagiu a nenhuma ofensa. Essa evolução moral, papai deve estar no inferno, porque ele não teve. Tá? Já foi ótimo. Ele era uma peste. Tá? Que me perdoe, porque eu já perdoei. Ele era um alcoólatra, blá blá blá. Mas você blá, blá, perdoa blá. dizendo o seguinte, olha, eu te perdoo, mas não vem. Não, mas Ou eu perdoa. não perdoo, não, porque tem um cheiro horrível de cachaça. Porque perdoar é aquele que está ao lado da pessoa, sabendo que aquela pessoa Mas fez o mal. papai morreu, meu filho, mas por que eu quero ele perto de mim? Ele que vai se instruir para lá, entendeu? Então, assim, quando se fala de educação, de evolução, como a gente faz isso? É uma coisa muito ampla, tem locais que a gente não tem nem acesso. Tá? E aí, respondendo a tua pergunta, eu vou falar o seguinte, que a educação infantil é a melhor educação que tem. A gente acredita que quando se fala em educação, a gente fala em educação nas escolas. Mas eu falo na educação dentro da nossa casa, nossos exemplos. Porque os nossos filhos passam muito mais tempo conosco do que numa escola. Então a tendência é absorver muito mais os nossos defeitos, as nossas qualidades, do que na escola. A gente entende que faltam políticas públicas nesse país, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Uma das políticas públicas mais importantes nesse país é a educação. A educação que é falida. Não tem escola pública que hoje é de qualidade. Mas a gente também vê a falência dentro de casa. A gente vê a educação da falência dentro de casa. Os pais não exemplificando através de bebidas, de drogas, de humilhações, de espancamento, que vai gerar nessa criança um futuro agressor. Porque existem as doenças psicossomáticas, existem as doenças neurológicas, existem as doenças psicológicas, existe todo esse tipo de doença, e tudo isso parte de uma influência espiritual. Quanto mais, Ana, você se droga, quanto mais você bebe, mais você absorve espíritos obsessores que vão te estimular a fazer. Então, quando você faz uma reforma íntima, quando você se melhora, esses espíritos não coadulam com a tua energia, eles vão se afastar de você. E automaticamente você vai poder ter uma vida melhor. Então, eu acho que a questão da violência no mundo parte primeiro da nossa casa. Da limpeza da nossa casa, do comportamental da nossa casa. Por exemplo, o seu pai,
na realidade, ele é digno de pena, porque ele teve uma oportunidade nessa vida para poder reencarnar, para poder se melhorar, para poder evoluir, fazer a sua reforma íntima, mas ele cedeu os encantos da terra. E quando a gente cede os encantos dos prazeres da terra, a gente acaba falhando na nossa encarnação e gerando uma sociedade, ou gerando crias, que vão trazer novos problemas para uma sociedade, porque, queira ou não queira, Ana, quando você publicamente se expõe, como você se expõe, que poucas pessoas têm essa coragem, você está ajudando aquelas pessoas que estão passando por isso a se melhorar. Mas quando você se expõe de uma forma punitiva, você estimula aquelas pessoas que estão passando por esse processo a pensar dessa maneira, porque todos nós aqui somos impositores públicos, a gente tem força de opinião. E muitos observam o que a gente fala e acabam executando isso que a gente fala. Eu posso dizer o seguinte, eu lido com várias famílias disfuncionais, chamam-se disfuncionais, famílias disfuncionais. E a minha preocupação não é nem cuidar daquele pai e daquela mãe disfuncional. A minha preocupação é a preservação daquela cria que está nessa disfunção. E aí eu sempre oriento que essa cria tem que passar, através da evangelização infantil, um conceito espiritual, não religioso, espiritual de entendimento. Porque na hora que aquela cria começa a entender o porquê ela está aqui, para que ela está aqui, e de que forma aqueles pais vieram para ela, porque você tem que ver, Ana, o que aconteceu no teu pretérito para você merecer estar dentro de uma família disfuncional. Então a gente, quando julga o atual, a gente se esquece do que nós fizemos no nosso pretérito. Se hoje eu estou numa família disfuncional, será que eu não causei anteriormente a esse pai, que hoje é meu pai, que pode ter sido meu marido, pode ter sido meu filho, eu não causei dores a esse homem que hoje veio nesta encarnação me provocar as dores? Então eu acho que a gente tem aí um amplo debate. E esse debate é muito instrutivo e é muito importante a gente estar sempre se questionando, se perguntando, porque a resposta não é única. Quando ela fala assim, e aí, como é que faz para acabar com essa violência? Ela não é única. Segundo os estudiosos, um país como Singapura, como tantos outros, para eles chegarem ao nível que chegaram, passaram por guerras violentas, extermínios violentos, levaram 30 anos educando o jovem, esquecendo daqueles que já passaram. Já estavam sequelados. Entendeu? Mas hoje as leis são duras. Eu acho que as leis são fáceis. Ana, nosso Código Penal foi criado em 19... Você falou de Singapura, são rígidos. Eu acho que as nossas leis foram criadas em 1900 antigamente. Pois é. No ano da pedra. Então a gente precisa de uma reformulação jurídica, a gente precisa de muita coisa, mas a gente precisa principalmente de uma reformulação moral dentro da nossa casa. Desculpa, Ana, mas só vou atender a ela, mas volta a você. Pode falar o seu nome? Ana. Ana 2. A gente sabe que a pessoa às vezes é viciada, violenta, alguma coisa, a gente tem que se preservar, né? A gente não vai se expor achando que se a gente falar não vai acontecer. Ana, eu entendo o seguinte, a mulher deve ser respeitada com roupa ou sem roupa. Eu acho que não é a roupa que vai causar o desrespeito ou o respeito à mulher. O que falta, como a Ana 1 disse aqui, é a questão cultural mesmo, de um homem não se sentir posse daquele ser. Porque se você perceber, o que existe no relacionamento homem e mulher hoje é muito mais posse do que amor. Que a palavra já diz, é meu marido, é minha esposa, é meu filho, é meu filho, é a possessão, aquilo é meu, entendeu? Não existe isso. O que nós ainda não desenvolvemos, e isso é muito importante, que Jesus já falou isso há mais de 2000 anos atrás, é o amor ao próximo.
Nós desenvolvemos sim a posse ao próximo. Nós hoje somos, é minha cadeira, é minha mesa, é minha casa, né? Então a gente tem que, Ana, começar a rever esses conceitos, porque como é que se muda um país? Como é que Singapura mudou? O governo foi lá? Não. Houve uma conscientização popular. Depois daquele sofrimento, das guerras, do massacre, o povo resolveu dentro da sua casa mudar. Então mudou uma casinha, mudou 2, mudou 3, mudou 4. Daqui a pouco a sociedade toda mudou. Nós nunca vamos mudar o nosso país esperando que o governo nos ajude a mudar. Ele determine de lá. Nós temos que fazer a mudança de baixo para cima. Nós temos que pegar uma sociedade como a nossa, como essa aqui, e temos que conscientizar comunidades da importância dessa mudança. Esquece a outra. Esquece, mas aqui não tem asfalto, não tem esgoto, não tem problema. Vamos mudar. Vamos aceitar e vamos ver o que a gente pode fazer para colocar o asfalto. Vamos ver o que a gente pode... mas lá na rua tal tem... Porque até bem pouco tempo, Ana, muitos de nós votávamos num político e um ano depois a gente não sabia nem qual político que nós votamos. Muitos de nós votávamos por dentadura, por jogo de camisa, um churrasquinho. Não sei o quê. E essa consciência está mudando, né? Essa consciência está mudando. A gente está vendo que as pessoas perceberam que isso traz só malefício. É porque a gente está querendo a mudança rápida. Mas eu que tenho andado por aí, eu tenho visto muita mudança. Assim, muita mudança. Muito. Porque, principalmente essa questão eleitoral. Muita gente votava no candidato que dava alguma coisa para ele. Era troca. O próprio espírita, né? O espírita é aquele falso espírita que diz o seguinte: não, eu não voto no espírita. Vamos supor, a Ana é candidata a vereadora. Não, mas ela é presidente de casa espírita. Eu não vou votar não, porque se a Ana ganhar, ela vai se misturar com aquela podridão. Aí você tinha essa opinião. Só que a água para limpar, uma água suja, quanto mais água limpa você bota, você vai limpando. E a política é a mesma coisa. Então esse espírita preferia votar num vereador, num deputado que fosse dar alguma coisa para ele, que votar na Ana, que não tinha nada para dar, mas tinha a moral, o conhecimento necessário para transformar uma sociedade. Então a gente agora está começando a repensar nisso. Que não adianta deixar a Ana de fora da política, tem que trazer a Ana para a política. A gente pega nesse conceito universal da política, nós temos, evangélicos não sei quantos, católicos não sei quantos, espírita nenhum. O espírita não é melhor do que ninguém para estar encastelado no seu centro espírita, que nem eu fico lá falando palestra, falando coisas bonitas para todo mundo me elogiar. Não, eu tenho que ir para a rua. Eu, como espírita, eu tenho que sair para a rua, divulgar o espiritismo de uma forma que eu possa melhorar a sociedade. Se eu não fizer isso, o que adianta ser espírita? Ficar dentro aqui da minha casa espírita, só palestrando, palmas, maravilhoso, e a sociedade lá fora se destruindo? Então nós temos que, como espírita, começar a mudar esses conceitos. Você sabe que alguns, entre aspas, acham que o ego, os bate-palmas, que você é um excelente cara, eu sou o tal, entendeu? Não, hoje se chega, só para vocês terem uma ideia, pessoal, os espíritas hoje, a maioria são escritores que vendem livro. É absurdo. O que lhe é dado de graça se tem que repassar de graça. Tem espírita até que escreve assim: recebido pelo espírito tal, quer dizer, ele é tão cara de pau que ele escreve um livro recebido, psicografado por um outro espírita, que o autor é o outro, e ainda vende. Então o que nós temos que fazer como espírita? Não vamos comprar esses livros. Não vamos comprar. Porque não há condição da gente estimular esse tipo de coisa. E hoje virou uma febre. Tem palestrantes até que cobra para fazer palestra, quer dizer, imagina eu que recebo intuição espiritual aqui, que tudo que eu estou falando não é meu, é eles que estão me dizendo, aí eu venho aqui e cobro para falar o que eles estão falando? Não tem jeito, Ana.
A gente tem que ser diferente. A gente não pode continuar, a gente critica evangélico, que cobra dízimo, critica católico, e ao mesmo tempo a gente não cobra dízimo, mas cobra livro. Eu até acho que o cara tem que cobrar, um exemplo, né? O livro, o custo que ele teve para publicar, para fazer o livro lá, né, da gráfica, o papel, tem que fazer. Mas se a obra for revertida para outra coisa, sim, para sim, é isso. Não, é isso que ele está falando. Quando você reverte a obra para uma casa, Claro, ou pro... diferente. É como o Chico fez. Isso, Chico mas eu quero... escreveu 400, 500 livros, mas todo o recurso dele ia para caridade, para ajudar o próximo. Agora o que a gente tem visto aí são espíritas ficando ricos. João de Deus da vida. Né? Espíritas ficando ricos. Então, se a gente vai deixar isso acontecer, aí a pergunta que eu faço a vocês: vocês estão conscientes disso? Vocês vão deixar que o espiritismo passe a ser essa moeda? Ou nós vamos já no início começar a nos colocar de uma forma em que a gente entenda que o espiritismo tem que ser a salvação, porque nós somos a pátria do evangelho. Se nós deixarmos o espiritismo caminhar para isso, para a igualdade entre as religiões, para que serve o espiritismo? Se nós vamos ser iguais. Só que, infelizmente, a gente às vezes não sabe quem é que está vendendo o livro para si ou se está vendendo para o Sérgio. Sérgio, hoje existe uma tal de rede social para que denuncia até a cor da cueca. Sabe? O palestrante está indo a palestra com a cueca branca, porque denuncia. Porque o cara posta a foto lá da cueca. Hoje não tem como a gente se fingir de enganado. É só seguir o palestrante. Quem ele é, o que ele faz e como ele faz. Porque não tem jeito. A rede social hoje define quem é a pessoa. Então a gente pega hoje um palestrante e vê o que ele faz, né? Workshop cobrado. Peraí. Vamos ver qual o trabalho que esse cara tem, né? A gente pega o Divaldo, vê lá a Casa do Caminho, com 400 crianças, com não sei o quê, a gente entende. Agora, e esse outro palestrante que está cobrando não sei o quê, o que ele faz? O que ele faz? Dá para, Sérgio, para a gente avaliar assim? Dá. Pois não, senhora, qual é o seu nome? Déia. Apesar, vou voltar para... O feminicídio. Apesar de toda essa violência que nós estamos vendo aí, o senhor não acha que tem melhorado bastante por causa das leis, por causa do movimento popular? Dela mesma, olha, me machucou, fez ela se pronunciar, então isso melhorou muito. De lá para cá, isso é um pouco de evolução também. Claro, né? Claro. Hoje antigamente as mulheres apanhavam e não falavam. Não falava, porque... Até porque qual é o nome mesmo? Déia. Dona Déia, as mídias sociais, hoje uma mulher bota um vídeo lá, o marido está batendo ela aqui, ele está gravando. Hoje elas têm recursos. Ela tem como provar, né? Elas têm recursos. Antigamente não é que a mulher não falava, é porque não tinha prova. E ela ainda ficava desmoralizada na sociedade, a mulher que apanha do marido. Ela ia com aquele olho roxo. O que foi, filha? Eu caí. Eu caí no chão. Mas agora não, agora ela bota lá o vídeo e vê o cafajeste batendo nela. E a gente percebe também que são aquelas mulheres que já têm a sua vida, não depende do marido, é que abrem a boca. Né? Mas ela dá força para aquela que não... Ela acaba levando. Porque aquelas que dependem do marido, porque às vezes tem isso, porque como alguém falou aí, que a sociedade as pessoas das classes A e B batem e muitas vezes as mulheres dependem daquele marido, né? E acabam se submetendo. É verdade, Sérgio. Mas tudo isso é uma grande mudança, como a Déia disse. Mas se a gente percebeu ontem e hoje, mudou bastante. Ana, a gente quer a perfeição. Hoje a gente tem até a própria delegacia da mulher. Você hoje tem até homens que se revoltam com os próprios homens. Você vê ter homens que se indignam. Antigamente o homem batia na mulher, era festa. Era machão. Era machão. Hoje você vê homens que já se indignam. Está havendo uma mudança, sim. Uma grande mudança. Isso tem a ver com até porque a cultura, né? A cultura ao longo dos anos foi se modificando. O homem realmente era dono da mulher, como você falou, né? A mulher era um objeto. Ele determinava a hora que ia ter relação, que ela ia fazer de comida, a única coisa que ela podia fazer era ir na igreja. A mulher não podia ter profissão, eu lembro que na época que
estava viva, eu era criança, ela dizia que a única profissão que a mulher podia ter era costureira ou professora. Qualquer outra profissão já dizia que a mulher queria A classe baixa né? não podia nem isso. Não podia. Então, a mulher ao longo do tempo, ela apanhava e tinha que ficar calada, que ela não podia voltar para casa dos pais, porque realmente o pai e a mãe não aceitavam, porque o marido era o dono dela, não, meu filho, você tem que ficar calada, porque a mãe também aprendeu isso. Então a mulher sofria, estudo dentro de casa, apanhava calada e ninguém sabia. Ela ficava dentro de casa trancada e só saía lá fora quando ela estava melhor. Muitas morriam, como ela falou lá no Nordeste, ainda morre, porque infelizmente era cultural mesmo, o homem tinha direito. Com o passar dos anos, graças a Deus, né, a conscientização, a mulher foi para a rua, a gente teve essa liberdade de trabalhar, a necessidade de ajudar o esposo, compartilhar com ele, dividir, né? E os direitos, a mulher foi colocando que os direitos têm que ser iguais. Mas o machismo está enraizado, porque muitas mulheres mais velhas do que eu, da minha idade, porque assim, meu filho, ele não vai fazer nada. Aí não pode lavar a louça. Meu filho não vai fazer nada. Porque eu fui criada assim, meu irmão não fazia nada, eu fazia tudo, meu pai não fazia nada, então meu filho também eu não vou deixar para quem vai fazer a nora. Então as próprias mães botavam a filha para lavar roupa, para passar roupa, para fazer comida, e o filho não. O filho vem da escola, vai ver, como não tinha televisão na época, vai jogar um futebol ou qualquer outra coisa, e o filho ainda chegava para a irmã, ele mandava na irmã, olha a cultura, vai ver minha roupa, vai fazer isso. O próprio irmão mandando a irmã já se sentir submissa, e aquilo foi uma cadeia. Hoje, graças a Deus, a mulher está se libertando, mas não conseguiu ainda. Ainda tem aquela raiz do macho ainda, né? Que já tem o macho alfa, ele é o macho. Então ele ainda determina a comida que vai ser feita, alguns, né? Determina se ela pode sair ou não, ela tem que pedir permissão, ele pode sair a hora que quer, chegar a hora que quer. Isso é aos poucos, né? Lá em casa eu também sou macho alfa, eu que dou a última palavra. É sim, senhora, sim, senhora. Entendeu? Mas hoje em dia você vê que muitas mulheres é que mantém a casa. Eu conheço famílias que quem é a matriarca, quem sustenta. Mas não, senhora? É uma mulher. Leu vacilo. Ih, vai ser difícil você gravar essa. Não, eu já esqueci. Não esqueci não, mas daqui a pouco. A Leu Valci, ela está falando uma coisa, se você comparar, vamos lá, bota a mulher, agora bota o animal. Há 5 anos atrás, bem pouquinho, as pessoas pegavam o animal ali na rua, chutavam, botavam de cabeça para baixo, tacavam na parede, matavam. Hoje, tem animal já andando de carrinho de bebê. E tem gente que defende ele, que não É isso. Então nós estamos, a partir do momento que foi descoberto que a religião não conseguiu mais manter presa que o animal tinha alma, que o animal tem alma, né? Inclusive lá na nossa casa nós temos cirurgia de animais, tratamento de animais, as pessoas começaram a ver o animal com um olhar diferente, passou a ser um filho. E isso é cultural, como a Ana disse. A partir do momento que a gente olhar a mulher como um ser humano, a coisa vai muito mais rápida. É tirar essa visão educativa da mulher objeto. Né? Até a Ana 2 falou sobre a mulher se expor demais, né? Provocar demais. Então, existe também esse limite da mulher que tem que ser também imposto por ela. Né? Para que ela não se exponha muito também. Presa, né? A culturas antigas, a mulher tem que casar. Eu mesmo falo com a minha filha, eu casei, minha mãe não falava sobre relação, sobre legislação, não sabia de nada e sobre relação e nada. Então, a gente está com 36 anos de casado, eu brinco com ele. Depois de 20 e poucos anos, um dia eu cheguei para ele, eu não gosto que você beije minha orelha. Ele falou, mas amor, há 20 e poucos anos que eu faço isso. Eu me senti liberta, porque era uma coisa que Você imagina aguentar 26 dias na orelha. Olha, não é fácil. Mas é uma... E escutando aquela música do Cazuza, né? De liquidificador, né? Pior é o cara pensar que estava Tá gravando. gravando.
Parabéns. Tem que aguentar que eu... Então, assim são as mulheres hoje em dia, elas já estão falando, basta, eu gosto de usar essa roupa azul, não tem que usar verde, eu gosto de cabelo curto, porque até para cortar o cabelo, a mulher tinha que pedir permissão para usar um esmalte vermelho, né? Não podia. Então, hoje a gente já avançou muito, sendo que como a mídia, a gente expõe tudo, como você falou, até a cor da cueca, tudo que acontece a gente está sabendo. Mas antigamente, muito mais mulheres apanhavam, muito mais mulheres eram mortas e erradas em qualquer local e ninguém sabia. Né? A diferença foi essa. Mas isso é evolução. Eu já estou sendo controlada aqui, não, eu vou ter que levantar o dedo para eu ficar aí na frente em seu lugar, enfim. Não meu marido. As pessoas perguntarem. Eu queria saber. Mas o dia que a mulher não falar, Cara, ela não é mulher. né? A mulher tem essa característica, ela pensa do lado direito do cérebro. Deixa o homem pra outro. Mas olha só, mas acho que. Peraí, um de cada vez. Essa história que tem aí de lei sobre os deveres conjugais da mulher, ainda está lá Nunca houve essa lei. Não, lei não. Os deveres Isso é um ato religioso. A Igreja Católica, você pode se a Igreja... Não existe isso como lei. Se vocês assistirem o meu canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, quem quiser. Ana, presta atenção. Eu tenho um canal no YouTube chamado YouTube/Sancler. Lá eu tenho vários vídeos, vários. Eu falo sobre o casamento. O casamento é cíclico. Eu vou dar meu exemplo. Eu casei, eu tinha 16 anos. A minha esposa tinha 14. Nossa. Né? Fiquei casado, presta atenção, fiquei casado 38 anos. Foi a única mulher que eu beijei na vida. Beijei. Eu estou dizendo o seguinte, durante 38 anos, a única mulher que eu beijei, nem não beijei a orelha dela. Você perdi tempo. Foi a única mulher que eu beijei na vida. Depois de 38 anos, nós nos olhamos, eu perguntei para ela, amor, você está feliz? Ela falou assim, não. Eu fui lá no meu quarto, peguei minhas coisas e fui embora. Eu nunca mais voltei. Nossa. Voltei como marido. Voltei como o quê? Como amigo. Hoje é minha amiga, temos um relacionamento maravilhoso como amigo, ela tem a vida dela, eu tenho a minha vida. Porque o casamento é cíclico. Lá no mundo, isso de seguir um projeto espiritual com ele, vamos ficar um tempinho junto, uns 20 anos, e depois eu vou buscar aquele outro ali da barriga bonitinha, porque você já está barrigudo nessa idade. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Quando deu, eu posterguei esse casamento, porque na realidade o meu casamento, o meu ciclo, já tinha acabado muito antes. Mas eu não tive coragem, eu como homem e ela como mulher, de terminar. Somos burros. Porque ela perdeu a oportunidade, talvez, de ter conhecido uma outra que ela programou, e eu perdi a oportunidade de continuar meu trabalho com mais tranquilidade. Porque o problema, nós somos covardes. A gente não entende que um casamento, ele não é eterno, ele pode ser programado para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e tem gente que vem programada até para nem casar, é uma programação espiritual. Que seja eterno quanto dure. Mas a gente por preconceito, a gente por covardia, a gente mantém um relacionamento. E o que acontece? Fica 2 múmias, quando acaba aquele casamento, aquele ciclo, fica 2 múmias olhando televisão. Fica 2 múmias sentadas no restaurante. Fica 2 múmias. Porque não tem mais aquele amor conjugal. Vira uma amizade. Uma pessoa me perguntou, mas Sancler, como é que você sabe que você foi certo ao separar? É simples. Terminou, ficou amizade, está certo. Porque a relação conjugal, ela é um reencontro de almas de dívidas pretéritas que você vem para cá para se tornar amigos, desfazer o teu passado e ficar amigos. Então, sempre. Você vem para isso. Você vem para isso, cara. A não ser que você escolha por prazer.
Você está para casar com aquele baixinho, barrigudinho, e aí passa aquele bonitão, tu rolou no bonitão. Aí foi tua escolha. Tua escolha. Esse casamento é o casamento da tua escolha, do teu livre-arbítrio. Do teu livre-arbítrio. O baixinho, barrigudinho, que ia te fazer feliz, vai ficar aí, olhando você. Mas muitos ainda querem mostrar para a sociedade, porque eu estou casado, porque isso aqui... Então, na realidade é isso. E vivem quase separados. Você vive um relacionamento ruim, os seus filhos percebem isso, e você vive um clima ruim dentro de casa, mesmo que não tenha briga, o silêncio é pior do que a briga. É pior do que a briga. E muitas das vezes tem gente até que, por mau caratismo, prefere ter um relacionamento na rua e manter o de casa. Que aí é o caráter da pessoa. É o caráter da pessoa. Então, quando você separa e você percebe que gerou uma amizade, é porque já tinha acabado aquilo. Aquela necessidade de estar junto com aquela pessoa conjugalmente já tinha terminado. Agora vamos ser amigos. Porque essa é a verdade. E hoje eu vejo isso. Casado 38 anos, não é fácil. Né? E você vê que se a gente tivesse tido coragem, se a gente tivesse tido conhecimento, nós teríamos antecipado essa separação. Talvez na programação dela, na minha não, porque eu não posso casar mais. Porque a vida que eu levo não dá para casar. Eu trabalho 20 horas por dia. Né? Eu tenho um NEAM, eu faço palestra, eu tenho um orfanato, eu tenho uma casa de dependência química, eu não posso casar. Mulher nenhuma aguenta isso, né? Eu não posso casar. Mas ela poderia casar novamente. De repente ela perdeu essa oportunidade. E eu fui o culpado de não ter tido a coragem de tomar uma decisão. Porque estava muito cômodo para mim. Muito cômodo. Porque quando a gente diz eu amo, que nem eu digo para minha ex-mulher, eu te amo, eu amo mesmo. Eu amo a minha ex-mulher. Quando você ama uma pessoa, quando você quer, a pessoa está feliz. Quando você é capaz de fazer a pessoa feliz. Porque eu amava ela, dizer que amava, mas ela estava triste. Então não é amor aquilo. Não é amor, é posse. Agora não. Agora ela está feliz. E eu continuo amando ela. É a mulher da minha vida. Não mudou nada. É minha amiga. Feliz. Isso é amor. Amor é fazer o próximo feliz. Então a gente, quando está nesse conceito, Ana, a gente tem que entender isso. A sociedade, ela já erra em casa. A violência, muitas das vezes, acontece em casa como uma justificativa para a separação. Porque na hora que você quer se separar e você não consegue, você está agoniado, qualquer palavra que você faça é motivo de irritabilidade. E aí gera agressão verbal, de agressão física, e começa. Vai até o fim. Se os casais tivessem consciência de que tudo é um ciclo, que ninguém é dono de ninguém, que tudo, na realidade, é um tempo, nós teríamos uma sociedade muito melhor, muito mais justa, muito mais humana. Mas a gente não tem, a gente ainda é enraizado no poder de ter. Ela é minha e não vai ser de ninguém. O que acontece nesse feminicídio, né? É isso. As mulheres são mal. É isso. É isso. Então a gente precisa ter essa reforma íntima, Ana. A gente precisa divulgar o espiritismo como uma forma, não de religião, mas de amor, de caridade. Eu digo isso para todo mundo, na nossa casa o NEAM não é religião. Eu não sou kardecista, leal, fiel, não. Eu entendo os conceitos de Kardec, mas a minha vontade mesmo, a minha determinação é cuidar do próximo. É o amor, é a caridade. É isso que eu faço na minha casa. A nossa casa tem 50, 60 tipos de atividades. Lá eu tenho reiki, tenho cromoterapia, tenho acupuntura, tudo de graça. É cuidar das pessoas. É cuidar. Agora tem casa kardecista? Não. Não pode isso, não pode aquilo. Que amor é esse? Que amor é esse? É como eu falo, né? Deus colocou no mundo pelado, desdentado e careca. Não é a roupa que te faz quem é a pessoa. As pessoas perguntam, Sancler, você até hoje não está inscrito na Federação Espírita? Lá, dei entrada lá, já tem uns 10 anos, tem exigência. Ninguém me quer na Federação Espírita. Vocês fazem o que você faz, Quem vai querer esse maluco na Federação Espírita? O cara, vai lá, bota acupuntura, bota... Eu falo, lá eu já tive até
evento, e vou ter de novo, de Umbanda. Que eu quero que as pessoas, não é um evento físico, não. É a palestra de Umbanda. É para a pessoa saber o que é Umbanda. Porque muita gente não sabe o que é Umbanda. Muita gente passa numa esquina, vê aquele tacho na esquina e fala, ai meu Deus, ai, não pisa não. Ninguém sabe o que é aquilo. Alguém sabe o que é aquele tacho? Levanta o dedo aí. Quem sabe? Quem sabe aquele tacho ali com franguinho, aquelas uvinhas, o que é aquilo ali? Oferenda, uma obrigação. Aí, obrigação, oferenda. É nada. É nada. É um tacho, é uma uva. Pessoal, vamos lá, para vocês entenderem um pouquinho rápido. Em 1800, antigamente, chegaram ao Brasil o quê? Os navios negreiros. E aí, os negros vinham em fila, com a mão para trás. E os senhores aqui. Só que aqui chama-se Mata Atlântica. Aqui é cheio de matos. Numa dessa, qual é seu nome? O Alexandre olhou, foi pro mar. Aí foi. O outro foi pro mar. E foi. Quando chega na senzala, saiu 50 do navio e chegou 45, 5 sumiram. Eles estão aonde? No mato. No mato. Aqueles 45 imaginaram o seguinte, nossos irmãos estão no mato. Como é que a gente faz agora? O mais espertinho deles todos, o mais espertinho, falou assim, olha, vamos enganar esses senhores feudais. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que a gente vai cantar para o santo e que o santo vai multiplicar a plantação dele, desde que eles façam uma oferenda ao santo. E aí, toda noite, eles cantavam, os caras olhavam, o que é aquilo? E aquilo é para chamar o espírito, para poder melhorar a espiga de milho, coisa e tal. E a espiga de milho melhorou, o cara falou, opa, melhorou. Olha, agora o senhor faz o seguinte, o senhor enche um tacho de fruta, de legumes, de tudo, de frango, bota aqui, bota ali na esquina. Agora bota a cachaçinha também, que é bom porque o senhor não gosta. E nós vamos cantar. E aí vinha ele com aqueles tachos, botavam na esquina lá, e aí começaram a cantar. Umbanda, 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 aqueles cânticos africanos, né? Aí os senhores feudais lá, e todo mundo tremia, caia no chão, aquelas coisas, e iam para casa. No dia seguinte chegava lá, o santo comeu tudo. Ele gostou da Gostou. Vamos fazer de novo, botar mais. Aquilo nada mais é do que os alimentos dos escravos fugitivos. Então, não tem nada a ver com oferenda, não tem nada a ver com espírito, não tem nada a ver com nada. Pelo amor de Deus. E o interessante então, as pessoas que moram na rua comam aquilo. Claro, fresquinho. Eu às vezes corro de manhã na praia, que eu gosto de falar, o único esporte que eu faço Tem é gente que correr. bota em frente ao banco. Aí outro dia chegou uma Chamar dinheiro. Mas sério, outro dia chegou uma mulher com umas bolsas do hortifruti, aquelas frutas bonitas, né? Veio carregando, eu na praia sozinho correndo, olhei aqui, falei, nossa, coitadinha, carregando aquele peso. Aí ela sentou, botou lá um pano, botou. Rapaz, quando eu passei, aquela uva me olhou. Mas eu olhei pra uva, a gente ficou apaixonado, cara. Uva era bonita, né? Sem caroço. Sem caroço, aquela uva dá melhor, né? Porque o santo gosta de coisa boa, o santo não vai me dar uma. Ainda mais na Zona Sul, né? E aí a coitadinha fez lá e foi embora, né? Eu fui lá, fui até lá e voltei. Quando eu voltei, olhei ela lá na calçada, falei, coitadinha, né? Poxa, olhei. Aí falei, vou agradar essa senhora. Peguei a uva e comecei a comer, sabe? Porque tá uma delícia. Aquela uva, fui embora com a uva. Quase que eu levo a maçã, tinha uma maçã Alexandre espetacular. O que acontece aqui? Muito morador de rua comem aquilo. Não é só isso. Ali aquilo vai para o mar. Porque o mar vai pegar e vai levar. É claro que a fruta e coisa não polui o mar. Mas o restante que está ali, o pano, o plástico, o alguidar. Aquilo, uma pessoa está ali pegando onda, pisa, corta o pé. Cara, é uma coisa que a gente... As casas Umbanda já não fazem esse tipo de Claro, coisa. então por isso que eu tenho feito na nossa casa, tenho feito na nossa casa palestras, para as pessoas entenderem a Umbanda de verdade. A verdadeira Umbanda. Que não tem nada a ver com tudo isso que as pessoas hoje imaginam. É o que eu falei, Valdenise. Eu vacilo. Olha o seu. É igualzinho, é igualzinho. Tem um apelidinho.
Orelhinha. Orelhinha. O que a gente quer mostrar para as pessoas é que essa reforma, essa mudança de cultura, ela tem que ser no todo. Se a gente mudar só o conceito numa cultura e esquecer que a gente ainda acredita que aquilo ali é uma oferenda ao Espírito, que a gente ainda acredita numa Maria Virgem, né? Porque tem muita gente que acredita e ainda fala com o filho. Fala, a Maria teve Jesus virgem, pessoal. Meu filho, pelo amor de Deus, olha, e Jesus, 33 anos, bonitão, barriga tanquinho, nunca namorou. Cheio de testosterona. Como é que nunca namorou? Pelo amor de Deus, qual o problema de Jesus namorar? Qual o problema? Ele teve todas as possibilidades de sentir o dor. Por que ele não podia sentir tesão? Claro, é isso aí. Eu não falei isso, aí fala isso na pessoa evangélica. Sérgio, né? Sérgio, isso aí, enquanto eu estou aqui fazendo palestra para vocês, o meu organismo está aqui com a testosterona. Eu não tenho como desligar. É automático. O organismo produz. E por que não podia produzir em Jesus? Então, todos esses conceitos, esses preconceitos, nós temos que estudar e melhorar. A prova é que eles colocam Jesus com olhos azuis, louro, e naquele tempo não era assim, todo mundo sabe disso. E outra coisa, né? Numa região árabe, já viu árabe? O louro azul não existe. É. A maioria do árabe deve ser judeu, disfarçado. Então, nós temos que começar a mudar os nossos conceitos para que a gente não passe para a nova geração coisas erradas. Então nós temos que começar a estudar, a melhorar. Aqui na casa deve oferecer vários cursos, né? Venham estudar aqui na casa, sabe? E o conhecimento, cara, é evolução. Se vocês querem se melhorar, se vocês querem melhorar a sociedade, comece a se melhorar por si. Comece a cuidar de vocês, para que vocês possam ter uma sociedade mais humana, mais justa, os filhos melhores, para que a gente possa realmente ser feliz. Porque Deus, na realidade, o que Ele quer de nós? Que nós sejamos felizes. Jesus, na sua grande sabedoria, apesar de não ter escrito a Bíblia, né, porque aquilo ali não dá para você pensar que 300 anos depois o cara vai se lembrar de tudo que Jesus falou. Né? Não lembrou nem do meu nome, é isso aí. Não lembrei nem do nome dela. Né? Ainda mais se Jesus tivesse dislexia, era pior ainda. Mas tem alguns tópicos ali que a gente entende que foi Jesus mesmo. Amar seu próximo, a gente percebe que aquilo é coisa de Jesus. Vós sois deuses. Tem algumas coisas ali, biblicamente, a gente percebe que veio de uma tradição, né? A carta de Paulo, a gente percebe que algumas coisas tem, quem gosta de ler, né? Alguém aqui já leu o Evangelho de Madalena? Não. É isso, vocês não conseguem, vocês têm que ler, entendeu? Para saber quem era Madalena, porque até então todo mundo acha que Madalena era uma prostituta. Botaram isso na cabeça da gente. Sabe? Né? Claro que não. Sangreia. Ah, já terminou? Já. Tá bom. Então vamos lá. Então, pessoal, Até passou, sangreia. se deixar eu vou embora, pessoal. Se deixar a gente passa aqui o dia inteiro batendo papo. Muito obrigado, que Jesus abençoe vocês, tá? Para eles. Você pode fazer uma prece final? Posso fazer a prece final. Nessa prece, eu quero, em primeiro lugar, pedir perdão a vocês. Perdão pelo meu atraso, pela minha displicência, por eu não ter observado o horário e deixado vocês esperar. Né? Segundo, eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram de estar aqui. Porque quando eu venho a uma casa como a de vocês, eu aprendo muito com vocês. Tudo aqui que eu falei, na realidade, veio por intuição do mundo espiritual, mas tudo aquilo que vocês falaram me ajudaram muito. A Ana, as duas Anas, o Sérgio, o Carlos, olha como é que eu agradeço. Mulher da orelha. Não vai repetir o nome. Não, né? Vamos lá de novo. Neuvalci. Então, que a Neuvalci também nos ajudou muito com a contribuição dela, né? O que a gente pede a todo mundo, né? Que esse momento de hoje ele seja reflexivo, né? Que a gente possa refletir. Que ninguém saia daqui e chegue ali na rua e esqueça tudo que se falou. Que algumas palavras possam ficar na mente, né, Alexandre, da gente, e que a gente possa nos modificar.
Agora, lembrando sempre que essa mudança não é muito rápida, é uma mudança temporal, passo a passo, devagarzinho. Então, mesmo que a gente não tenha condições de fazer essa mudança rápida, porque é difícil, vamos mudar aos poucos. Vamos mudar os primeiros sentimentos mais simples que a gente possa mudar, os nossos defeitos mais simples que a gente acha que tem, que a gente possa mudar, para que a gente possa melhorar essa sociedade. Então, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Jesus, quero agradecer ao nosso Aula de Mello, que é o meu mentor, né, em todo o meu processo. Quero agradecer à Mãe Maria de Nazaré, que é uma trabalhadora incansável da nossa casa, através do Hospital Maria de Nazaré. Quero agradecer meus médicos que me ajudam muito, que é o Dr. Pedro Ernesto, nas cirurgias luminais, e o Dr. Juliano Moreira nas cirurgias animais. Quero agradecer aos ascensionados, que a nossa casa tem um trabalho muito grande com ascensionados. Para quem não conhece ascensionados, são espíritos de outras dimensões. Muitos conhecem como extraterrestres. A gente tem, inclusive, um trabalho com eles muito grande. E quero agradecer a espiritualidade do bem, quero agradecer a todos os espíritos desencarnados que aqui se encontram, e quero agradecer a vocês, encarnados, que tiveram a paciência de nos escutar. Que hoje seja um dia de muita glória e de muita luz. E vamos terminando falando sobre a nossa prece. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. não nos deixeis, mas livrai-nos todo mal. Ave Maria, Cheia de graça, Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado a todos. Que, mais uma vez, peço perdão pelos meus defeitos, pelos meus erros, mas que me dê a luz necessária para que eu tenha força para mudar. Obrigado a todos vocês. Graças a Deus. Obrigado.